Vai ser feito um vídeo falando sobre Jesus Cristo, que Ele é o único que é o caminho, que Ele é o único que é a verdade, aquele o qual disponibiliza a verdade, a qual aquele oferece a verdade, o qual aquele que é o que é vida, aquele que dá vida, o manancial de vida. O rio de águas cristalinas que nos leva à vida, que nos dá a vida eterna. Jesus Cristo é o nome dele. Não há um outro. Não há outro que possa nos levar ao Pai. Não há outro quem nos possa oferecer salvação. Não há outro mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Antes vou fazer uma oração. Peço que você se concentre, feche os olhos e entre em espírito de oração junto comigo. Senhor nosso Deus, amado Pai, grande e glorioso Deus, toda a honra e toda a glória é ao Teu nome, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Que a palavra hoje, que a semente seja, Senhor, plantada, que todo e qualquer solo torna-se solo fértil e que a Tua semente aqui jogada, Senhor, em nossos corações, germine, que posteriormente venha a dar frutos, Senhor, para a expansão da Tua obra e do Teu reino. Que pessoas, Senhor, a elas possa ser concedida a compreensão da Tua palavra, para que possam entender que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 6, que dá início a esse vídeo, que é o tema desse vídeo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você consegue entender que ninguém vai ao Pai se não for por Ele? Muitas pessoas utilizam-se do argumento que Jesus pode ser encontrado em qualquer lugar, que você pode buscar Jesus em qualquer lugar, etc. e tal, para justificar práticas as quais são reprovadas pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, sim, Ele pode ir em qualquer lugar para te resgatar, mas não significa que você vai encontrá-lo em qualquer lugar. É a mesma coisa que você ir até um pé de laranja esperando dela colher cebolas. Né? Impossível. Se para vivermos em sociedade, se nesse simples exemplo qual eu dei, é necessário que exista uma regra, por que para encontrar o maior ser que existe, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, é algo aberto, sem lei, sem regras? Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. E vamos entender se Jesus realmente pode ser encontrado em qualquer lugar, se Jesus está em qualquer lugar, se o nome de Jesus, se o poder de Jesus está em qualquer boca. Muitos naquele dia, no dia do Senhor, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que Jesus fala para eles? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Saiba que muitos que praticam a iniquidade, o paganismo, o próprio Satanás, pode falar o nome de Jesus Cristo.
pode enganar como adotando uma imagem de bom, de santo ou até mesmo de um anjo de luz. Pois Jesus foi tentado no deserto por Satanás, onde Satanás se fez por anjo de luz. Se ele fez isso com o próprio Deus em um momento de provação, quanto mais que ele fará para nós? Será que em lugares onde a glória de Deus, a adoração que deve ser somente a Ele, a adoração de nossa parte, a nossa adoração deve ser dada somente a Deus, será que neste meio, onde a glória, onde a adoração é dividida com outras entidades, com outros nomes, com outros ali, será que realmente Deus ali está? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16 e o versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que fiz com ele. Versículo 18. Qual é a reação de Deus? O que ele fará quando o povo isso fizer? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Deus não divide a adoração e a glória que é somente a Ele. Ele é o Criador. Quando nada havia, Ele era e estava lá. O único Deus Todo-Poderoso. A partir de Deus, tudo é criação das suas mãos. Todos os seres são suas criaturas. Então adorem ao Criador, não adorem a criatura. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. E entenda que Deus é único. Não há outro que possa dividir a adoração, ou que possa ser dividida a adoração, ou que possa haver outro mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Veja, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Deus é único, pessoal. Não tentem, por exemplo, buscarem outros deuses, outras entidades às quais vocês as dirigirão as suas adorações, quando vocês têm livre acesso a Deus no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que você tivesse essa oportunidade. Você consegue compreender isso? Ele deu a sua vida, ele morreu naquela cruz para que eu e você tivesse essa liberdade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 8, versículo 6, onde fala que Deus é mais um texto que fala que Deus é único. É único para mim, para você e para todos. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Veja que nada existe se não for por Jesus, e para Jesus todas as coisas existem. Então torne-se para Jesus. Torne-se para Jesus, vá até Jesus. Não perca o seu tempo indo em vãs filosofias, seguindo imagens de escultura de deuses que nem falam, que não andam, que dependem totalmente
de alguém para se locomover de um lugar para o outro e da mão de um artífice ou de um artista para que possa existir. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 11, e veja que Jesus Cristo é o único caminho. Nesse caminho, o qual ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você segue Jesus, compreende a verdade que ali está, que ele é o Filho de Deus e que você tem a libertação de todo o engano, tanto da parte de Satanás como da parte do seu sentimentalismo, da sua carne e dos seus desejos. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Veja que anteriormente nós estávamos já falando de outras entidades, de outros deuses com D minúsculo, que não são deuses, mas são sim espíritos enganadores que querem roubar o lugar de Deus, que querem, diante de ti, tirarem a adoração que é somente por dignidade, por mérito de Deus. Aqui, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que você tenha o coração disposto a temer apenas o nome de Deus, pessoal. Apenas o nome de Deus. Porque antes dele, nada havia, porém ele já era Deus. Quero que você entenda isso. Que antes, Deus já era Deus. E depois ele continua sendo Deus. Todas as coisas subsistem por ele e para ele. Vamos ver qual que é essa verdade. A verdade está na palavra de Deus. Está presente na pessoa de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia novamente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E versículo 31. Jesus estava falando a alguns dos judeus que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja que aqui, se vocês permanecerdes na minha palavra, ele fala que a palavra dele é o caminho, o qual eles devem verdadeiramente estar ali firmados. Esta é a rocha. Versículo 32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é esta, que o único caminho é Cristo Jesus. Quando você reconhece que a verdade é Jesus Cristo sendo o caminho, você automaticamente descobriu e encontrou a vida eterna, que apenas Jesus Cristo pode te dar. Não dirija sua adoração, seu temor a outros deuses, porque Jesus era, é e sempre será o Todo-Poderoso.